Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade aqui ao terceiro Physics Fight, última rodada antes do grande Physics Fight final do YPT Brasil 2018. Vamos aqui à nova equipe de jurados. E para a gente conhecer um pouquinho vocês, eu gostaria que os capitães apresentassem os seus times. Começando pela equipe Newton's Crew. Bom dia, eu sou a Amanda, a capitã da equipe Newton's Crew. Esse é o Marcos Castelo, esse é o Matheus Taniguchi, esse é o Neo Fukuyama e esse é o Vinícius András. Equipe Zero Kelvin. Bom dia, eu sou o Lucas, capitão da equipe Zero Kelvin. Essa é a minha equipe. Thiago, Cauê, Bianca e João. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Schwartz, do grupo Homens de Preto, e este é Bruno Piazza, Gabriel Rippel, João Gabriel Nini e Gabriel Pereira. Agora vamos apresentar o júri, começando aqui pela minha esquerda. Bom dia a todos, o meu nome é Guilherme, eu estou no último ano de Engenharia Mecatrônica na USP São Carlos, sou ex-participante e hoje eu pesquiso na área de robótica. Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Nagamini, eu estudo no Instituto de Física da Unicamp, eu sou aluno de doutorado e boa sorte a todos. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Lima, eu sou aluno do 4º ano de Engenharia Aeroespacial no ITA. Boa tarde a todos, meu nome é Sérgio Amaral e eu sou aluno do último ano de Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal de São Paulo. Bom dia a todos, meu nome é Renan Romano, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Física de São Paulo, da Universidade de São Carlos, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E meu nome é Vitor, eu sou da B8 Projetos, eu me formei em Engenharia Mecânica Aeronáutica no ITA em 2010. Em 2011, eu fiz o mestrado lá no ITA mesmo. Obrigado. E com isso, feitas as apresentações, vamos dar início a essa última rodada. Como os problemas já estão definidos e a equipe já parece estar pronta lá, vamos dar início a essa rodada número 3, em que a equipe Homens de Preto será a equipe relatora. Perdão, correto, né? A equipe Newton's Crew será a equipe oponente e a equipe avaliadora será a Zero Kelvin. Nessa rodada, a equipe Homens de Preto escolheu o problema número 14, lanterna radiante. Eu vou fazer a leitura do problema e assim vocês podem começar a apresentar. Problema número 14, lanterna radiante. Quando se tira uma foto de uma lanterna brilhando à noite, raios de luz emanando do centro da lanterna podem ser observados nas fotos. Explique e investigue o fenômeno. Equipe Homens de Preto, vocês têm 10 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Bruno Piazza, sou integrante da equipe Homens de Preto e eu vou apresentar o problema de número 14, lanterna radiante, cujo enunciado já foi lido. Essa é uma foto ilustrativa do problema obtida por nós durante a realização de nossos experimentos. Para melhor compreensão da nossa apresentação, essa foi dividida numa introdução teórica, com a explicação do fenômeno e uma análise qualitativa e quantitativa. Além disso, temos os nossos experimentos com aparato experimental, o método e coleta de análise de dados e as nossas conclusões com os resultados obtidos. Bom, o fenômeno trata-se de uma difração em que, visto lateralmente, as ondas passam por essa abertura e, visto frontalmente, é uma abertura poligonal que é o diafragma da câmera. Assim, as ondas difratam. A luz difrata em cada uma das lâminas e é possível observar nas fotos um padrão como esse.
O número de raios das fotos depende do número de lâminas da câmera. Assim, tendo em vista que cada uma das N lâminas forma 2 raios, para N par, temos que N raios coincidem e somente N raios são visíveis. Para N ímpar, nenhum raio coincide e 2 N raios são visíveis. Vale-se ressaltar que essa condição é válida apenas para polígonos regulares. Assim, para formatos de diafragma como esses, os padrões observados seriam esses. Agora, uma introdução ao nosso modelo teórico. Temos que essa é uma foto tirada por nós. Sendo assim, a gente consegue definir um θk, que é o tamanho angular do raio observado. E a visualização do fenômeno está condicionada ao tamanho angular do raio. E esse tamanho angular do raio depende da energia captada por cada pixel do CCD. Assim, os parâmetros da câmera conseguem alterar a energia coletada pela câmera e alterar o tamanho angular do raio. Esse é o gráfico de uma função de Bessel de primeira ordem, que será explícito no próximo slide. E aqui temos, por exemplo, que aumentando-se a energia coletada, a gente consegue deslocar o valor de θk, sendo que k é uma escala arbitrária da energia de cada pixel, sendo que a gente definiu como o menor valor de pixel diferenciado na imagem, isto é, o limite de energia que o raio precisa ter para ser diferenciado na imagem. Note que k é próximo de, porém diferente de zero, pois quaisquer parâmetros alterados para coleta de energia implicariam numa não modificação do tamanho angular do raio, que não ocorre. Partindo-se agora para a nossa análise quantitativa, temos que a intensidade luminosa em função da distância angular θ do raio é dada por essa expressão, sendo B0 a intensidade luminosa da fonte e esse termo relativo e J1, a função de Bessel de primeira ordem, que descreve o fenômeno da difração. E também temos D', que é o diâmetro da lente da câmera. Sendo assim, a energia captada por cada pixel na posição θk será dada por essa expressão, que depende da intensidade luminosa que chega na posição θk. Além disso, depende do diâmetro da abertura do tempo e do tempo de exposição da câmera, em que foi feita a seguinte substituição de variável. Agora, a conversão de energia analógica para digital. Na CCD, ela capta uma energia física que converte para energia digital nas fotos. Sendo assim, a gente pode criar uma função C de conversão de energia em que o valor mínimo do raio da energia do pixel será dada por K. Assim, a energia digital de um pixel na posição máxima em que o raio ainda é visível é dada por essa expressão, que depende de parâmetros da CCD, sendo eles a escala ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz, que é uma escala relativa definida como linear. E também temos que a energia máxima de um pixel, em que K igual a 255 é definida para a intensidade máxima captada pelo sensor, que é atrelado à cor branca. E também depende de alguns fatores, como a luminosidade da fonte e a distância da abertura à fonte. A gente pode reorganizar essa equação, obtendo-se essa outra, em que foram feitas as seguintes substituições de variáveis. Assim, como a equação anterior não possui uma solução analítica, a gente expandiu em série de Taylor J1 e obteve uma equação de segundo grau em função de beta, que beta contém todos os parâmetros da câmera que nós podemos variar para alterar o tamanho angular do raio. Assim, a gente pode chegar numa expressão para o tamanho angular do raio em função de beta, que depende da distância da fonte ao anteparo, o diâmetro da abertura, o ISO e o tempo de exposição. Note também que possui uma relação de proporcionalidade com lambda, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, maior o tamanho angular do raio esperado. Sendo assim, a gente pode partir para a nossa análise qualitativa do fenômeno, em que o número n é definido como a distância focal da lente sobre a abertura efetiva, em que a abertura efetiva é o diâmetro do círculo de mesma área do polígono da nossa abertura poligonal. E a notação usual é f sobre n. Sendo-se assim, para maiores valores, a abertura é relativa à área que capta energia e a energia coletada é proporcional a essa área. Sendo-se assim, quanto maior a energia captada por foto, maiores os tamanhos dos raios, isto é, quanto menor o valor de n, maior o tamanho do raio. Aqui são algumas fotos obtidas por nós em que, quanto maior o valor da abertura, maiores os tamanhos dos raios observados. Agora, quanto ao ISO. O ISO é a sensibilidade do sensor à luz e a intensidade luminosa diminui com a distância. Assim, para maiores valores do ISO, espera-se que tenha um menor valor de intensidade luminosa percebido pelo sensor. Portanto, espera-se maiores raios captados pela foto quanto maior o valor do ISO utilizado. Novamente, variando-se o ISO de 100 até 6.400, nota-se um claro aumento do tamanho dos raios.
Agora, em relação ao tempo de exposição. O tempo de exposição nada mais é do que o tempo de coleta de luz por foto e a energia coletada é proporcional ao tempo de exposição. Sendo assim, quanto maiores os valores do tempo de exposição, maiores os raios captados pela foto novamente. Novamente, aumentando-se o tempo de exposição de 1 sobre 250 segundos até 1 sobre 25, há um claro aumento do tamanho dos raios com o aumento desse parâmetro. E sendo assim, a gente tem o tamanho médio dos raios obtidos em cada foto. Quanto aos nossos resultados, variando-se o número de lâminas de 2 até 5, temos que, de fato, a nossa previsão qualitativa de que o número de raios depende do número de lâminas foi comprovada, de acordo com o número de raios obtidos explicitados abaixo. Agora, com relação à variação dos parâmetros, primeiro com a abertura, foi-se medida a abertura variando-se de f sobre 3.4 até f sobre 8, e utilizamos um fitting desse gênero que depende de n, aquele número explicitado anteriormente, desta forma, e de fato obedece a uma boa correlação teórico-experimental. Quanto ao valor do ISO, utilizamos um fitting dessa função, em que nota-se que, novamente, quanto maiores os valores de ISO, maior o tamanho do raio observado. O tempo de exposição obedece a uma mesma função que o ISO, pois eles estão contidos no mesmo lugar, na função anterior, no beta, aquele beta que a gente utilizou como substituição de variáveis. E, em relação à distância, nota-se também uma alta correlação teórico-experimental, evidenciada pelo gráfico em que a função utilizada foi essa, mantendo-se sempre todos os outros parâmetros constantes para variar apenas um de cada vez. Agora a gente comparou também os comprimentos de onda. A nossa análise qualitativa previa que quanto maior o comprimento de onda, maior os tamanhos dos raios observados, o que de fato condiz, pois o raio vermelho foi maior e também a cor vermelha possui um comprimento de onda maior. Agora as nossas conclusões. Temos que, acerca da nossa introdução teórica, a gente fez uma análise qualitativa e quantitativa do problema. A nossa metodologia experimental se mostrou bastante condizente e coerente com a obtenção e análise de dados. E, além disso, os nossos resultados obedeceram às nossas previsões teóricas, quantitativas e qualitativas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos, assim, às perguntas da equipe oponente. 2 minutos. Foi variado o polígono utilizado como anteparo? Você diz só na câmera? O anteparo. Sim. O formato dele. Sim. Sim. O obstáculo foi posicionado mais próximo da fonte de luz ou da câmera? Pelo aparato não deu para perceber direito. O quê? O anteparo? O anteparo. A fonte de luz estava dentro do anteparo. Vocês analisaram o que ocorreria se... Não, desculpa. Existe um caso em que 2 N sejam visíveis para um polígono com número par? Sim, a visualização de apenas N raios está atrelada ao paralelismo de lados do polígono. Sendo assim, se esses lados não forem paralelos, é possível. Okay. Por que o gráfico seguiu unidades arbitrárias de ângulo? Que gráfico? Eu não marquei. O eixo Y é a unidade de graus. Sim, mas você falou que era arbitrária, por quê? Não, a unidade arbitrária era de outro valor. Depois a gente discute mais. Você considerou o espalhamento μ para... Eu não acho relevante. Você poderia explicar sucintamente qual a diferença entre os efeitos do ISO e do tempo de exposição? O ISO é uma escala relativa da própria câmera, e o tempo de exposição é atrelado a mais fatores físicos. A velocidade do obturador foi variada? Sim, é o tempo de exposição. Ok. O raio da fonte foi variado? Não. O único modo de variar a intensidade luminosa foi através da distância. Ok. Tempo encerrado, muito obrigado. Equipe oponente, vocês têm 3 minutos para a preparação.
Relembrando que os melhores tweets e fotos no Instagram com a hashtag YPTBrasil ganharão prêmios na cerimônia de encerramento. Alunos, professores, jurados, todos estão convidados a fazer a sua publicação. Muito bem, equipe Newton's Crew, vocês têm 3 minutos para a apresentação. Bom dia, meu nome é Amanda, sou da equipe Newton's Crew e eu vou para o problema 14, lanterna radiante. Pra lá. Na análise teórica, os pontos positivos são que ele explica quando cada difração atua, ele explica o fenômeno de forma clara, existe uma boa utilização de imagens, ele explica parâmetros relevantes como o ISO e a velocidade do obturador. Além disso, ele explica a origem das equações com clareza. Mas de pontos negativos, ele não explica a diferença entre os tipos de difração e ele também não varia a luz ambiente, aparentemente, pelo menos. Ele não mostrou como variou a distância entre da câmera e do obstáculo, e os resultados são principalmente qualitativos. Ele não conecta tanto a quantitativa. Não. Além disso, para a análise teórica, ele não analisa nitidez e tem uma explicação qualitativa breve. E ele menciona várias fórmulas não utilizadas como a de intensidade luminosa. É isso. Obrigada pela atenção. Muito bem, então vamos passar agora à etapa da discussão entre a equipe relatora e a equipe oponente. Vocês têm 6 minutos. Certo. Primeiro eu gostaria de ressaltar que eu explicitei sim como eu varia a distância através do parafuso de avanço da base móvel. Você poderia me mostrar isso? Sim. Bem, enquanto isso, você poderia me dar um exemplo em que esse experimento poderia ser aplicado? Por exemplo, na utilização de telescópios? Caso específico. Isso. Sim. Você tem, por exemplo, a difração na aranha do telescópio, que segura a lente
Esse efeito de difração é possível ser Ok, observado. obrigada. Você poderia me falar também... Aqui está como a gente variou a distância. Tem aqui o controlador de distância, um parafuso de avanço, em que, girando-se essa manivela, a gente pode controlar rigidamente a distância da câmera até o anteparo. E entre o anteparo e a fonte você não variou? Não, só é necessário variar uma das distâncias. Ok. Você considera que se ao invés do anteparo como tendo uma fenda no formato do polígono, se ele fosse o único lugar preenchido, haveria diferença no efeito? Certo. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que a difração não ocorre aqui no pinhole. A gente garantiu que isso não ocorresse através de uma peça de madeira bastante espessa, e sim, a difração ocorre apenas no diafragma da lente. Ok. Você analisou casos que poderia... Esse fenômeno pode ocorrer no olho humano? Sim, ele ocorre também devido a difrações nos nossos cílios e irregularidades da nossa córnea, por exemplo. O que você considera que aconteceria se você colocasse, por exemplo, uma lente de astigmatismo junto ao anteparo? Uma lente o quê? De astigmatismo. Junto ao anteparo? Isso. Como assim, uma lente de astigmatismo? Uma lente que sirva para corrigir o astigmatismo. Certo. De que tipo é essa lente? Eu não vejo como isso é relevante. O único tipo de lente que pode afetar a difração é a lente convergente que tem na câmera. A lente do astigmatismo ela é cilíndrica e ela tem como função corrigir, por exemplo, em uma direção. Certo. Então, eu acredito que, por exemplo, se você colocasse uma lente de astigmatismo, ela destacaria o raio, aumentando a intensidade dele em uma direção ou mais, dependendo só que da lente. A gente não pode alterar esse parâmetro na câmera, por exemplo. Não, mas poderia ser no anteparo. Eu não creio que isso seja relevante. Ok. Agora, em relação aos tipos de difração que você citou, o tipo de difração que ocorre na câmera é a difração de Fraunhofer. Apesar dela ser utilizada apenas para longas distâncias, a lente convergente presente na câmera faz com que as frentes de onda sejam consideradas paralelas e planas. Portanto, é uma difração de Fraunhofer. Você poderia comentar sobre linhas de sutura? Você conhece esse termo? Não, se você puder explicar. Seria imperfeições do olho humano. Novamente, eu não vejo como isso é relevante ao contexto da câmera. Você não explicou direito qual é a diferença entre os efeitos do ISO e do tempo de exposição. Certo. Porque aparentemente é a mesma. Sim, o efeito provocado na imagem é o mesmo, tanto que a nossa função depende, na função θK é o mesmo. Sim, só que o tempo de exposição está atrelado ao tempo de coleta de luz, ou seja, o tempo que o diafragma fica, o tempo que o obturador fica aberto. Eu particularmente percebo que o ISO ele vai atrapalhar na nitidez da imagem, enquanto a velocidade vai melhorar. Sim, em relação à nitidez da imagem eu concordo, porém, em relação ao tamanho do raio, está atrelado mais à energia coletada pela câmera. Poderia ocorrer difração de Fresnel nesse caso, ou não? Se a gente retirasse a lente convergente do início da câmera, sim. Você variou a luminosidade na sala? Que tirou a fotografia? Não, a gente só fez em ambientes totalmente escuros, de modo que a luz incidente fosse apenas a do Você considerou anomalias cromáticas? Como quais? Se você analisar a imagem bem de perto, você pode ver que há uma decomposição da luz. Sim. Bom, de acordo com o nosso modelo teórico, a gente tem que a intensidade luminosa em função de θK, em função de θ, de forma sucinta, por favor? Sim. É dada por uma expressão como essa. Essas são as descontinuidades observadas no raio. No nosso caso, a nossa câmera possui um valor de K acima dessas descontinuidades, portanto, não foram observadas. Ok, obrigada. Você não resolveu testar com luzes monocromáticas? Sim, eu tenho no meu apêndice, se você quiser. Você pode falar sucintamente qual que vai ser a diferença, por exemplo, entre a difração do vermelho e do violeta? Bom, quanto maior o comprimento de onda, de acordo com o nosso modelo teórico, maior o tamanho do raio, pois maior é a
difração observada. Qualitativamente, isso é explicado porque quanto mais próximo o tamanho do comprimento de onda do tamanho da abertura, maior o padrão de difração observado. Ok, obrigada. Você considerou o princípio de Babinet? Sim, eu tenho no meu apêndice também, se você... Slide 45. Ok, por que você preferiu a luz branca? A luz branca é por causa da intensidade luminosa da lâmpada apenas. Apenas por isso? Sim. Ok. No caso de telescópios? Tempo encerrado, muito obrigado. Vamos então às considerações da equipe oponente. 1 minuto. A equipe relatora mostrou grande domínio da teoria, portanto, porém, eu acredito que haveriam alguns parâmetros que deveriam ser mais variados e, no entanto, o ISO pode afetar a nitidez e, portanto, a análise da fotografia. Então, não devendo ser tão variado, sendo melhor variar a velocidade do obturador. Além disso, eu não vi nada que falasse sobre a abertura do diafragma. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então às perguntas da equipe avaliadora. 3 minutos. Eu queria perguntar para as duas equipes se a umidade do ar tem relevância. Creio que o espalhamento de luz, se fossem partículas de tamanho significativo, poderia afetar. E você analisou isso? Não, porque não se mostrou relevante no contexto do nosso problema. Eu acredito que seria, sim, relevante pelo espalhamento Mi e também por alguma possível refração. A lente da fonte de luz é levada em consideração e tem relevância? A lente da fonte de luz? Você colocou uma lente na fonte de luz? Não. Não? Você variou o raio da fonte? Não, novamente, isso só alteraria a intensidade luminosa da fonte e foi variada com a distância. E qual é a melhor distância da câmera para o raio de luz? Qual a sua definição de melhor? Não, você conseguiria melhor ver o fenômeno? O tamanho do raio cai com a distância, portanto, para menores distâncias o fenômeno seria melhor observado. E você tem existe uma melhor tipo de lente para se observar o problema? Como foi dito, a difração de Fraunhofer só pode ser considerada para a câmera por causa da lente convergente. Então, se você considerar que a difração de Fraunhofer é o melhor método de observar o fenômeno, seria uma lente convergente. Vocês concordam? Parcialmente eu concordo, mas eu acredito que sem a lente convergente poderia ser observado a difração de Fresnel. Vocês levaram em consideração as aberrações cromáticas? Não, a nossa câmera tem uma lente abocromática que corrige esse tipo de fenômeno. Vocês acham que seria relevante? Acho que poderia ter sido trocada a lente nesse caso. Vocês não explicaram o que seriam os diafragmas no início da sua explicação. Você pode explicar para a gente? Diafragma é a abertura da câmera, isto é, ele controla a quantidade de luz que incide pelo diâmetro de sua abertura e aí ele controla também a energia luminosa incidente sobre o CCD. Vocês concordam? Concordamos, lembrando que se você tiver o diafragma mais fechado, vai ter uma área menor que vai acabar passando mais luz. E quais foram os tipos de diafragmas que vocês testaram? Como assim, o tipo? Vocês variaram? Existe uma variação de diafragma? E vocês não, testaram? foi utilizado o da câmera, que é o diafragma íris. E não teve a variação? Você não testou outros tipos? Eu posso complementar? Eu acho que o diafragma não dá para ser variado por ser parte da câmera. Eu concordo. Muito bem. Equipe avaliadora, vocês têm 2 minutos para preparação.
Equipe avaliadora, 3 minutos para a apresentação. Primeiramente, queria parabenizar as duas equipes pelo fight. E sobre o time relator, destacamos os pontos fortes sobre a sua ótima apresentação, com bastante representação. Levou em consideração a distância da câmera aos raios, explicou a quantidade de lentes ímpar ou par para o sistema e usou as barras de erros que ficaram bem explícitas. Nos pontos fracos, usou apenas uma câmera de 6 lâminas, não concluiu por conta do controle de tempo, não variou o raio da fonte de luz e não explicou o tipo de difração. Agora, sobre o time oponente, percebeu a falta de explicação de alguns parâmetros e perguntou sobre as luzes monocromáticas. Porém, em pontos fracos, fez perguntas que já haviam sido explicadas na apresentação e estava interrompendo o relator, dificultando a explicação. E sobre o fight, nós avaliamos e queríamos parabenizar pela discussão. Foi, apesar dos pontos negativos, que estão introduzidos os dois tipos de slide, sobre o time oponente e sobre o time relator, foi um fight bem produtivo e bem dinâmico, com bastante questionamentos e bastante discussão sobre os problemas apresentados. E obrigado pela atenção. Muito obrigado. Com isso, vamos às considerações finais da equipe relatora. 2 minutos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todas as equipes pelo fight e pelas perguntas, e gostaria de esclarecer alguns pontos. Bom, primeiro, em relação à não variação da câmera, creio que não seria muito relevante ao problema. Sim, poderia ser construtivo, porém, devido a fatores financeiros, principalmente, para variar o número de lâminas, por exemplo, da câmera, câmeras com número de lâminas acima de 6 seria extremamente custoso e, portanto, devido a essa limitação, não variamos. O avaliador também disse que eu não concluí a minha apresentação, porém, eu concluí sim, aquele era o meu último slide mesmo. E em relação ao raio da fonte, isso alteraria apenas a intensidade luminosa transmitida e nós variamos a intensidade luminosa através da distância, então creio que não seria relevante. Quanto aos tipos de difração, eu creio que a nossa análise quantitativa não necessita de uma análise dos tipos de difração. Então, eu acho que não seria tão construtiva para o prosseguimento lógico da nossa apresentação explicitar os tipos de difração. Bom, um parâmetro, as perguntas do fight foram relevantes e a equipe oponente citou em relação à nitidez. Eu gostaria também de explicitar um pouco do tempo de exposição que ela disse. Essas são as fotos que nós tiramos e para tempos de exposição muito altos, como 15 segundos, não é possível observar o fenômeno pelo fator citado por ela, da nitidez. Além disso, isso pode ser explicado dentro do nosso modelo pelo fato de que todos os pixels acabam tendo uma energia K máxima, que não é possível visualizar o fenômeno. Além disso, a equipe avaliadora questionou o efeito da umidade, que pode ser explicado como a equipe oponente citou, pelo espalhamento μ, e como a intensidade espalhada cai com o diâmetro da partícula sexta. Eu acho que isso não é relevante para o nosso problema. Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar agora a palavra aos jurados. Vou começar aqui pela minha esquerda. Gabriel. Bom, para a equipe relatora, eu quero que você me explique, e não ficou muito claro, o que é o θK e como que você mede ele nos seus experimentos. O θK é o tamanho angular do raio. A gente preferiu optar por uma medida angular. Pode desenhar lá para mim? Ou... sim. Se quiser, por favor. Pode pôr até na apresentação? É que na apresentação mesmo não deu para ver. O padrão, a partir do centro da fonte luminosa, se esse fosse o tamanho do raio, θK seria o tamanho angular do raio medido a partir do centro da fonte luminosa. A gente mediu experimentalmente porque a gente conhecia o tamanho angular do pinhole utilizado no nosso anteparo. Assim a gente consegue, através da proporção, saber o tamanho angular de cada um dos raios.
Para a equipe opositora, você mencionou a questão do espalhamento. Eu queria que você explicasse por que você acha o que é esse espalhamento que você está falando, o que está espalhando, como que esse fenômeno acontece e por que você acha que ele é relevante para o O espalhamento Mi seria a pequena difração devido a partículas na atmosfera. Eu acho que ele seria relevante apenas para distâncias muito grandes. É difração ou refração? Os dois. Bom, a equipe avaliadora falou um pouquinho de aberração. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que esse fenômeno de aberração produziria nesse caso. Nós cremos que influenciaria um pouco na imagem na imagem fotografada. Influenciaria de que modo? Criamos que apareceria círculos com outras cores. Círculos com cores tipo do arco-íris. Com variação de cor, isso. Tá, obrigado. Mais uma, só de novo, voltando na equipe oponente, sobre o espalhamento Mi, já que você considera relevante, como que você o estudaria no caso de uma distância longa, como você disse e tal? Eu acredito que ele possa ser induzido no problema e também se ele for realizado num ambiente fechado, né, sem que haja partículas, ele pode ser reduzido também. Obrigado. A minha agora é para a equipe oponente, que falou muito sobre nitidez. Eu queria duas perguntas em uma. Como que eu meço tecnicamente essa nitidez da imagem e qual o principal fator no problema que pode afetar essa nitidez? Bem, primeiro, o que pode afetar o problema, eu acho que é na dificuldade de analisar as imagens. E, segundo, eu acredito que a nitidez pode ser medida ou pela própria câmera, porque existe um limite em que ela fala que não recomenda ser fotografado porque tem pouca nitidez, ou vendo pelo número de pixels. Para todas as equipes, a polarização da luz é relevante? Sim, quer dizer, no nosso caso não foi observado. Isso seria bem relevante se o diafragma fosse uma superfície condutora, o que não foi observado no nosso caso. Como que vocês observaram que não é relevante? Esse fenômeno acarretaria numa distorção das ondas magnéticas. E isso faria uma preferência, uma direção de preferência dos raios eletromagnéticos, o que não ocorre no nosso problema. Eu acredito que seria relevante, poderia ser mais avaliado experimentalmente. Nós concordamos. Com quem? Com a equipe relatora. Rapidamente, só sim ou não. Esse tipo de fenômeno que a gente viu aí, ele é observado em outros tipos de onda sonora, por exemplo? Para todas as equipes, sim ou não? Não. Não. Acho que sim. Obrigado. Muito bem, estamos quase encerrando o terceiro Physics Fight. O Physics Fight que antecede o Physics Fight final. Os jurados já estão preparando suas notas, fazendo seus comentários nas suas respectivas folhas. Enquanto isso, a gente passa uma mensagem aí para os alunos, para que vão almoçar o mais cedo possível, para evitar filas lá no restaurante. E também divulgar que o resultado esse ano será colocado no nosso site e no Facebook. Então, vai ter um pouquinho menos de emoção, não vai ter aquele suspense no auditório, mas só que vocês terão o resultado de forma mais breve.
Assim que vocês descobrirem que estão na final, espero que um de vocês estejam lá, dirijam-se o quanto antes para o auditório para testar todos os equipamentos, projetores, adaptadores, apresentação, etc. Ao final desse Physics Fight, todos estão aí, muitos estão com malas, a gente leva as malas lá para baixo e deixa guardado lá no auditório, ok? Os alunos, os jurados a gente mantém aqui em cima, por enquanto. Aliás, já foram colocados no ônibus, se eu não me engano. Muito bem, finalmente vamos às últimas notas. Equipe relatora, equipe Homens de Preto, notas preparadas já. Notas. 9, 10, 10 e 9. Agora vamos preparar as notas da equipe oponente, equipe Newton's Crew. Notas da equipe oponente. 7, 7, 6, 8 e 9. E por fim, vamos preparar as notas da equipe avaliadora, equipe 0 Kelvin. Equipe 0 Kelvin, notas 6, 5, 5, 7 e 7. Muito bem, chegamos ao final do terceiro Physics Fight. Gostaria de convidar os capitães para daqui a pouquinho comparecer aqui à mesa do presidente de sessão para assinar a ata e conferir a sua pontuação. Muito obrigado a todos. Boa sorte.